Imaginem o seguinte cenário. Aquele iogurte de apertar, sabe? Aquele super prático que salva o lanche no meio da correria. Uhum, o famoso salvador da pátria dos pais ocupados. Exatamente esse. Pois é, esse iogurte inofensivo pode ser a exata razão pela qual uma criança vai ter dificuldade para segurar um lápis e escrever na escola daqui a uns 5 anos. Nossa, quando a gente coloca nesses termos, soa até assustador, né? Fica parecendo um exagero, mas oi para quem nos ouve. Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Hoje, a gente vai explorar um material fascinante sobre neuropsicologia clínica, marcos do desenvolvimento infantil e orientações muito práticas para o dia a dia. E é um material denso, mas muito revelador. Muito. E a nossa missão hoje não é tipo ficar lendo um manual de regras de criação. A ideia é abrir o capô e entender a mecânica pura de como o cérebro em formação opera, porque a coisa vai muito além do óbvio. Com certeza. O que é fascinante aqui é que a fonte não fica apenas listando transtornos ou dando dicas rasas. O texto cruza a biologia mais pura, a neurociência raiz mesmo, com o nosso ambiente moderno. E mostra como a inteligência, a autonomia e a resiliência são construídas. Ou sabotadas, né? Exato, ou sabotadas nos detalhes mais sutis da nossa rotina. É o ambiente cruzando com a biologia o tempo todo. E para a gente entender como esse mundo real afeta a mente, a gente tem que começar pela fundação, a arquitetura desse cérebro. O material traz esse conceito de maturação cerebral, que tem um detalhe que, olha, me deixou completamente intrigado. Qual parte? A da direção do amadurecimento, essa mesma. O texto diz que o cérebro humano amadurece de trás para frente. Como assim? O que tem na parte de trás da nossa cabeça que precisa ficar pronto antes da parte da frente? É muito louco pensar nisso, mas faz todo o sentido evolutivo. A parte posterior do cérebro é onde residem as funções mais primitivas, aquelas que são vitais para a sobrevivência imediata, sabe? Tá, tipo o quê, na prática? Tipo o processamento visual, as áreas sensoriais básicas, a coordenação de movimentos fundamentais. A biologia, de forma muito inteligente, prioriza que a criança consiga enxergar, ouvir e interagir fisicamente com o mundo primeiro. A capacidade de reflexo básico. Entendi. Então, primeiro a gente garante que o bebê não caia e consiga ver o ambiente. Isso. E aí esse amadurecimento vai avançando, como se fosse uma onda, sabe? Ele sai da nuca e vai indo em direção à testa até chegar na parte mais frontal, que é o córtex pré-frontal. E essa área demora décadas para amadurecer completamente. Décadas? Sim, até os 20 e poucos anos. Porque o córtex pré-frontal é o CEO do cérebro. É lá que moram as funções executivas. O famoso centro de comando. E as fontes dividem essas funções executivas em 3 pilares principais, certo? Uhum, são 3 pilares fundamentais. Tá. Deixa eu ver se peguei bem. O texto fala de memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Trazendo isso para o chão da sala de estar, a memória de trabalho seria o que permite que uma criança ouça, sei lá, vá para o quarto e traga seu casaco azul. Perfeito. Aí ela retém essa instrução, desvia dos brinquedos espalhados no corredor e volta com o casaco certo, sem se esquecer do que foi fazer. É a capacidade de segurar informação na mente enquanto você opera o mundo. Exatamente. E o controle inibitório seria conseguir não bater no colega quando fica com raiva. Aquela freada mental. Exato. O impulso vem, mas o cérebro consegue colocar o pé no freio. E o terceiro, a flexibilidade cognitiva. Seria conseguir lidar com a frustração quando a regra de uma brincadeira muda do nada ou quando chove e o passeio no parque é cancelado. Perfeita tradução para a prática. E o que o material enfatiza, e que muita gente ignora, é que a construção desse centro de comando não envolve apenas criar milhões de conexões elétricas novas o tempo todo. Não é só adicionar coisa. Não. Na verdade, a genialidade da arquitetura cerebral está na destruição. O refinamento cognitivo exige que o cérebro elimine aquilo que não é usado. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o texto chama esse processo de poda neuronal, ou pruning, do inglês. Quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à mente foi imaginar o cérebro como um smartphone. Uma boa analogia. Pois é.
Quando a memória do celular está cheia e a bateria está indo para o ralo, o que a gente faz? A gente deleta aqueles aplicativos pesados que não abre há uns 6 meses, tudo isso para economizar a bateria e focar o processamento no que a gente usa todo dia, tipo o WhatsApp ou o GPS. A poda neuronal é basicamente isso, né? É exatamente isso. E essa imagem funciona maravilhosamente bem se a gente adicionar o componente do metabolismo. Como assim? Energia física mesmo? Sim, caloria pura. O cérebro infantil consome uma quantidade absurda de energia metabólica para se manter. Então, manter rodovias neurais ativas e iluminadas sem que nenhum carro passe por elas, digamos assim, seria um desperdício evolutivo gigante. Faz sentido. Se a estrada não tem movimento, a prefeitura para de pavimentar. Exato. Portanto, se uma habilidade não é exigida pelas experiências do ambiente daquela criança, o cérebro entende que aquela conexão é inútil e corta. É um processo ativo de otimização. E o problema, o X da questão que as fontes apontam, é que essa poda cria uma janela temporal extremamente crítica. E é aí que entra um dos alertas mais graves desse documento todo. Sem dúvida. Ele escancara o erro daquela cultura muito comum, tanto nas famílias quanto em alguns consultórios, do famoso "vamos esperar para ver". Ah, isso é uma epidemia silenciosa. Pois é. É quase um mantra cultural nosso. A gente ouve o tempo todo coisas como cada criança tem seu tempo. Ou o avô dele também demorou para falar, não esquenta. Ou ainda, aos 5 anos ele desperta do nada. E a neuropsicologia se arrepia com essas frases. Pelo que a gente está vendo dessa mecânica, da poda neuronal, esperar significa literalmente ficar de braços cruzados enquanto o cérebro deleta os caminhos que deveriam estar sendo estimulados. A janela está fechando e a gente está ali esperando. É isso. Retardar uma intervenção sob a premissa de que o tempo mágico resolve tudo é contrariar biologia básica. Cada mês que passa sem o estímulo correto é uma oportunidade de fortalecimento sináptico que a criança perde, e o material é muito incisivo sobre essa dinâmica nos consultórios. Ele defende muito a observação dos pais, né? Demais. A intuição de quem cuida da criança diariamente nunca deve ser silenciada ou jogada para o escanteio. É revoltante, mas é muito comum profissionais invalidarem a observação de uma mãe, por exemplo, rotulando ela como apenas uma mãe ansiosa. Como se ela estivesse procurando pelo em ovo. Exato, mas a avaliação precisa se apoiar em dados concretos. A fonte cita os marcos do desenvolvimento, aqueles baseados na Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP. Que é uma tabela bem objetiva, né? Muito objetiva. Se a tabela indica que uma habilidade deveria estar presente naquela janela cronológica, sei lá, balbuciar sílabas ou apontar com o dedinho, e não está, o alerta tem que ser imediato. Não existe essa de minimizar o relato familiar e mandar voltar daqui a 1 ano. Intervenções precisam ser rápidas. Mas aí a gente entra num outro terreno complicado. Vamos supor que a família leu a tabela da SBP, notou o atraso e procurou ajuda bem rápido. A gente sabe que a tendência hoje em dia é querer colar um rótulo na criança na primeira consulta. O vizinho acha que é hiperatividade, a professora acha que é autismo. Todo mundo vira especialista no WhatsApp. Exatamente. Como é que a neuropsicologia clínica consegue entrar no meio dessa confusão e descobrir o que realmente está acontecendo no cérebro daquela criança, sem apenas cair nessa armadilha de diagnosticar tudo no olhômetro? O segredo, segundo o nosso material base, está em mudar completamente o foco da avaliação. A clínica rigorosa, aquela bem feita, não busca primariamente carimbar um código CID no prontuário. O CID é a Classificação Internacional de Doenças, para quem não está familiarizado com a sigla. Isso, o código da doença. O objetivo real não é esse. O objetivo da avaliação neuropsicológica descrita das fontes é traçar um perfil cognitivo. Ou seja, em vez de focar desesperadamente apenas no que falta para enquadrar a criança em um transtorno, o profissional mapeia as forças e as fraquezas daquela mente específica. É tirar a lupa do defeito e olhar para o cenário todo. O manual o diagnóstico atual que os psiquiatras e psicólogos usam, o DSM-5, é vasto e muito complexo. O material aponta que existe uma febre reducionista hoje em dia, a tendência de achar que qualquer seletividade alimentar, tipo a criança que não come nada verde,
Ou qualquer dificuldade de fazer amigos numa festa barulhenta é automaticamente transtorno do espectro autista. Tudo vira TEA. Tudo vira TEA ou TDAH. E não é assim que a banda toca. Então, o tal do diagnóstico diferencial, que eles mencionam bastante, serve para separar o que é um transtorno estrutural neurológico do que é só reflexo do ambiente, certo? Perfeito. Não porque ela tem autismo, mas simplesmente porque ninguém conversa com ela em casa e ela passa 10 horas por dia grudada num tablet. E para fazer essa separação cirúrgica, o texto cita algumas ferramentas com nomes bem formais. Começa por duas coisas chamadas anamnese e heterorrelato. Vamos traduzir isso para o português, claro? Vamos lá. A anamnese não é só um bate-papo inicial para preencher ficha. É uma varredura profunda do histórico de vida. O profissional vai investigar desde como foi a gestação, se teve complicação no parto, a qualidade do sono dessa criança, até o jeito exato como ela engatinhou meses atrás. Um raio-x da história toda. E o heterorrelato? O heterorrelato é ir buscar dados com pessoas fora do núcleo familiar mais íntimo. O clínico precisa obrigatoriamente ouvir os professores, os coordenadores da escola, até outros terapeutas se houver. Para ver como a criança age fora da bolha, né? Isso. Porque a criança age de uma forma no ambiente super seguro e previsível de casa e de uma forma completamente diferente sob a demanda social estressante de uma sala de aula com 30 alunos. Sem essa visão em 360 graus, o diagnóstico fica cego. Faz todo sentido. Agora, tem um detalhe metodológico nessa parte da avaliação que, nossa, aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material fala sobre o efeito de aprendizagem nos testes neuropsicológicos. Ah, esse é um ponto crucial. Como leigo, a minha intuição imediata diria o seguinte: se meu filho fizer um teste de atenção ou de QI na terça-feira, formal, e repetir o exato mesmo teste um mês depois, a nota dele provavelmente vai melhorar. Mas melhorou porque ele ficou mais inteligente ou melhorou porque ele treinou o teste? Por que isso é um problema tão grande na clínica? É um problema gigante, porque o objetivo do teste neuropsicológico não é medir o quanto a criança consegue memorizar o teste em si. Ela não está estudando para uma prova de matemática da escola. Exato. O objetivo ali é avaliar como aquela mente resolve um problema inédito, usando as funções executivas soltas no momento presente. Se você reaplica um teste estruturado num intervalo muito curto, o cérebro se adapta à mecânica das perguntas. Ele decora o atalho. Isso. A criança não ficou mais inteligente, nem o cérebro dela amadureceu em 30 dias. Ela apenas ativou a memória daquela atividade específica. E aí o teste perde totalmente a validade psicométrica. Ele passa a medir a memória de curto prazo e o treino, e não a inteligência fluida ou raciocínio lógico que o psicólogo queria ver. Entendi. Falando nisso, o texto cita muito um tal de WISC. O que seria o WISC? É um daqueles testes genéricos de internet de QI? Longe disso. A escala Wechsler de inteligência para crianças, que a gente chama de WISC, é considerado o padrão ouro global para medir o QI e o funcionamento cognitivo profundo em crianças. É um instrumento de altíssimo rigor, tem um custo elevado e o uso é restrito a psicólogos qualificados. Não é qualquer um que aplica. Não. E mais importante, ele nunca é usado sozinho. O WISC é cruzado com outros dados, como as escalas de rastreio. As escalas que os pais respondem. Isso. Um exemplo famoso citado é o MCHAT, que rastreia sinais de autismo em bebês, ou as escalas de atenção que os professores preenchem. O diagnóstico verdadeiro nasce desse cruzamento, do teste restrito aplicado na clínica, com observação do dia a dia no ambiente real. O que nos leva a uma virada essencial na nossa análise aqui. A gente viu que a clínica usa testes padrão ouro, mapeia a mente, levanta o perfil cognitivo. Mas quem esculpe esse cérebro na prática, no final do dia, é o mundo lá fora. O ambiente moderno ao redor da criança. E aqui as fontes trazem a visão do psicólogo Jonathan Haidt, autor daquele livro super comentado, A Geração Ansiosa. Um livro que sacudiu muita gente. Demais. E o Haidt argumenta que a gente está criando a geração mais frágil e ansiosa da história porque a gente errou a mão de forma grave em duas frentes simultâneas. Nós estamos protegendo as crianças de forma excessiva no mundo físico e, ao mesmo tempo,
expondo elas de forma abusiva no mundo digital. É literalmente a tempestade perfeita para o cérebro em desenvolvimento. A gente acabou de falar sobre como o cérebro precisa construir controle inibitório e flexibilidade cognitiva, certo? Certo. Pois bem, esse cérebro frágil e em maturação é jogado num cenário digital caótico. A diretriz clínica que a fonte nos traz, embasada na neurociência, é dura e inflexível. 0 exposição a telas antes dos 2 anos de idade. 0. Nem para comer? Porque a gente vê muito isso. Nem para comer. Nada de usar o celular como babá eletrônica no banco de trás do carro só para evitar o choro no trânsito. Ou de apoiar o tablet na mesa do restaurante para a criança comer mais rápido e não dar trabalho. Mas qual é a mecânica por trás dessa regra tão rígida? Para quem ouve a gente, pode parecer só um puritanismo tecnológico. Por que a tela é tão destrutiva nessa fase dos primeiros anos? Não é só entretenimento? O problema neurobiológico está na combinação de passividade física com hiperestímulo visual. Uma tela bombardeia o sistema visual do bebê com luzes estroboscópicas, cortes de câmera muito bruscos e picos de dopamina instantâneos a cada segundo. E o bebê fica lá paralisado. Exato, o cérebro entra num estado anestesiado. Ele não precisa calcular a profundidade de campo, ele não precisa lidar com a frustração do tédio de um trajeto de carro e, principalmente, não precisa engajar a musculatura do corpo. Aquelas funções executivas do córtex pré-frontal que precisam desesperadamente da interação física com objetos 3D para amadurecer ficam estagnadas. Eles deletam o aplicativo da interação, voltando lá na poda neuronal. Perfeito. E tem outro ponto que o texto aborda com uma franqueza que chega a doer. A hipocrisia adulta. Essa parte é um tapa na cara. É muito destrutivo. Pais que exigem, aos gritos muitas vezes, que o filho saia do celular ou do videogame enquanto eles mesmos jantam com o próprio aparelho do lado do prato, checando notificação a cada garfada. A neuropsicologia é claríssima. A aprendizagem primária de qualquer criança é por modelagem, é por imitação. Ou seja, o clássico faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Causa um curto-circuito total na cabeça da criança. Ela vê a ação e ignora o sermão. Completamente. O exemplo prático é o que o cérebro absorve. Agora, se no digital a gente deixa a porteira aberta e tudo solto, no mundo físico o cenário é o oposto absoluto, segundo as fontes. É a superproteção sufocante. O material cita a importância da teoria do brincar, trazendo figurões da psicologia como Winnicott, Piaget e Vygotsky. Brincar não é só gastar energia para dormir cedo. Brincar é o alicerce fundamental do aprendizado e da inteligência. Mas hoje a gente empacotou a brincadeira. Pois é. A gente coloca as crianças naqueles parquinhos ultramodernos, super planejados, cheios de piso emborrachado, sem quina viva, sem um pingo de areia para não sujar a roupa. E aqui eu vou bancar o advogado do diabo para a gente aprofundar isso. Para quem nos ouve agora, pode pensar, mas não é muito melhor um piso de borracha do que um braço quebrado no hospital? Por que a gente iria querer que as crianças corressem riscos num parquinho? A intenção do piso emborrachado é super nobre, é a proteção. Mas as consequências neurológicas de longo prazo dessa esterilização do ambiente são complexas. O cérebro desenvolve algo chamado propriocepção, Que é a noção do próprio corpo no espaço, como lidar com a gravidade, sentir a resistência do ar, identificar as diferentes texturas debaixo do pé. Se o chão resolve o impacto sempre, se é tudo fofo e macio, o cérebro da criança entende que não precisa calcular o perigo. Ele não calibra a força muscular necessária para se proteger de uma queda, porque a borracha faz o trabalho por ele. E a poda neuronal ataca de nono. Exatamente. A criança perde a oportunidade de desenvolver resiliência física e cálculo interno de risco, o que, ironicamente, a deixa muito mais vulnerável a acidentes sérios quando ela estiver em ambientes reais, numa calçada esburacada ou num piso molhado. O risco calculado durante o brincar livre é o que ensina para a criança os limites do próprio corpo. Isso nos traz direto para o detalhe que eu achei o mais chocante de todo esse material. Uma coisa que conecta perfeitamente essa falta de resistência física moderna com algo que parece totalmente, absurdamente inofensivo. O iogurte de apertar. Ah, o iogurte.
Esse exemplo é um clássico moderno. Aquele lanchinho ultraprocessado com embalagem facilitada, que é só arrancar o lacre e espremer na boca. Como que um iogurte desses afeta o desenvolvimento escolar, a escrita da criança no futuro? Essa é talvez a intersecção mais brilhante entre o nosso hábito cotidiano, a conveniência de mercado e a neurobiologia que esse documento apresenta. O ato da escrita, segurar um lápis e fazer um traço firme, exige uma coordenação motora fina extremamente sofisticada. O movimento de pinça dos dedos e a força da musculatura intrínseca da mão não surgem por mágica no dia que a criança faz 6 anos e entra no ensino fundamental. A mão não vem pronta de fábrica para escrever. Não. Eles são desenvolvidos lentamente ao longo de toda a primeira infância, enfrentando a resistência física dos objetos ao redor. É a biologia do esforço. Quando a criança tem que, sei lá, fazer força para destampar um pote rígido de plástico, ou rosquear a tampa de uma garrafa de água, ou rasgar um pacote de biscoito mais resistente, ela está literalmente fazendo musculação com a mão. Treinando a garra. Mas quando a gente entrega aquele iogurte de saquinho, em que basta uma sucção fraca com a boca, ou um aperto leve de 2 dedinhos no plástico mole, a gente removeu 100% da resistência. A criança engole o lanche em 5 segundos, claro, não faz sujeira, mas a musculatura da mão e do antebraço dela fica completamente ociosa. É atrofia por conveniência. Sim. E aí, lá na frente, na época da alfabetização, o córtex pré-frontal quer comandar o lápis para desenhar a letra A, mas a mão física não tem a força e a firmeza estrutural para segurar o traço. A letra sai trêmula, a mão dói, a criança odeia escrever. É impressionante como a facilidade sabota a biologia. É um efeito dominó assustador. A remoção sistemática das pequenas dificuldades diárias, sejam elas um pote duro de abrir na cozinha ou um degrau de pedra irregular num parquinho de praça, atrofia o desenvolvimento de habilidades que são essenciais para a autonomia. O esforço é o gatilho principal da plasticidade cerebral. Sem atrito, não tem ganho. Sensacional. Bom, a gente já viu que o cérebro é moldado biologicamente por essas podas. Vimos como a avaliação clínica precisa fugir de rótulos rápidos de WhatsApp e como esse ambiente físico e digital afeta tudo isso. Mas falta um elemento crucial que a transcrição ataca de frente nas partes finais, as dinâmicas familiares. O núcleo duro do ambiente. Exato. Como as expectativas e as palavras dos próprios adultos moldam essa arquitetura mental. O material cita a famosa psicanalista Melanie Klein, apontando que as projeções mentais e os medos não resolvidos dos cuidadores podem literalmente estigmatizar a criança em formação. Sim, a mente infantil utiliza as grandes figuras de apego, os pais ou cuidadores, como um espelho limpo para entender a si mesmo e ao mundo. Se o adulto narra constantemente essa criança através de um prisma de ansiedade, de déficit ou de fragilidade, tipo, ele é muito nervoso, ele não consegue focar, a criança internaliza esse papel como se fosse a identidade imutável dela. E aí o texto alerta para erros muito graves na nossa dinâmica moderna, começando pela terceirização absoluta do vínculo para a figura do terapeuta. É a ideia perigosa de que uma horinha de fonoaudiologia ou de terapeuta ocupacional na terça-feira à tarde vai magicamente consertar o que a família inteira não estimula nos outros 6 dias da semana. Isso é uma ilusão muito vendida hoje. Microscópico. Ele não substitui a conversa diária no carro, não substitui o brincar no chão da sala, o olho no olho na hora do jantar. A terapia fornece as ferramentas técnicas, o GPS, mas o terreno da prática, a pista onde a criança vai correr, é a casa. E aí entra um dos conceitos mais incômodos que as fontes apontam, a chamada birra de adulto. Ai, a birra de adulto, esse termo é brilhante porque ilustra perfeitamente uma falha crítica de controle inibitório que acontece nos próprios cuidadores. Como é que funciona isso? Ocorre quando o adulto exige da criança uma capacidade de regulação emocional pacífica que ele mesmo, com o cérebro maduro, não consegue demonstrar diante do estresse. Imagina a cena clássica na loja de brinquedos ou no supermercado. A criança quer um doce, recebe um não e começa a chorar alto no corredor.
Aquele escândalo. O adulto entra em desespero social, morrendo de vergonha, e começa a gritar por silêncio no meio da loja. Ou pior, faz aquela ameaça vazia absurda, tipo, vou te deixar aqui na loja sozinho e vou embora de carro agora. E sai andando e finge que vai embora. A criança lá no fundo sabe que ele não vai fazer isso. Como que esse teatro afeta a mente dela? Afeta destruindo o referencial primário de autoridade, de segurança e de coerência lógica. O córtex pré-frontal da criança ainda é hiperimaturo, como a gente viu. Ela está tomada pelo sistema límbico ali. Ela precisa desesperadamente que o adulto funcione como um regulador externo, como uma âncora firme no meio da tempestade emocional dela. Ela está afogando e o adulto é o salva-vidas. Exato. Mas quando o adulto se desregula, começa a gritar junto, ou faz essas ameaças que claramente não vai cumprir, ele não apenas falha miseravelmente em acalmar a situação, ele ensina ativamente que a resposta adequada e normal à frustração é a explosão, o grito e a mentira. A criança imita essa desregulação. Ela aprende ali, na prática, que as regras são elásticas e que berros resolvem o conflito ou, pelo menos, encerram o assunto. E dentro dessa dinâmica toda de tentar consertar o comportamento, a fonte faz um alerta fortíssimo sobre a armadilha das terapias intermináveis. Sim. É uma crítica muito pertinente aos próprios profissionais da área. As intervenções terapêuticas precisam ter objetivos muito claros, métricas de evolução e, acima de qualquer coisa, precisam ter um horizonte de alta. O documento critica duramente a manutenção de crianças em consultórios durante anos a fio, 3, 4, 5 anos, simplesmente porque elas se acostumaram com aquele espaço seguro ou porque simpatizam muito com a psicóloga. Terapia não é colônia de férias. De jeito nenhum. A terapia não deve se tornar uma muleta permanente ou um estilo de vida crônico que impede a criança de ir viver os desafios do mundo real. O objetivo primário de qualquer profissional de saúde ali é tornar a si mesmo obsoleto. É devolver a autonomia plena para a criança e para a família. Autonomia. Essa palavra parece ser a grande peça final desse quebra-cabeça que a gente está montando hoje. E o material nos dá ações incrivelmente práticas e simples para fomentar essa autonomia em casa. A primeira delas me chamou muita atenção. Incluir a criança nas tarefas domésticas, e cedo. Não esperar até os 15 anos de idade para ela descobrir magicamente como funciona a máquina de lavar ou como se corta uma cebola. Fazer essas pequenas tarefas conecta a criança à rotina da casa, dá para ela um senso real de pertencimento e, de quebra, resolve aquela questão física da falta de força motora que a gente falou no caso do iogurte. Torcer um pano de chão é uma ginástica para as mãos. E a segunda ação prática sugerida é mudar radicalmente o jeito que a gente conversa com as crianças. O fim do interrogatório mecânico. E esse interrogatório acontece quase toda noite. É exatamente o cenário do jantar. O adulto senta exausto e faz aquela pergunta clássica, genérica e fechada. Como foi a escola hoje? A resposta é sempre igual, né? Sempre. É uma pergunta que quase invariavelmente gera aquelas respostas monossilábicas. Foi legal. Foi chato. Normal. Brinquei. É uma interação vazia que não demanda absolutamente nenhum esforço cognitivo, não exige nada de memória de trabalho ou organização de narrativa por parte da criança. O adulto terceirizou até o esforço de pensar para conversar. O que o material sugere é criar diálogos genuínos e modelar como se conta uma história. O pai ou a mãe chega do trabalho, senta e diz algo como: "Filho, você não imagina a confusão que aconteceu no meu trabalho hoje na hora do almoço", e conta uma pequena história com emoção. E aí abre o espaço para a criança fazer o mesmo. Perguntar sobre um amigo específico dela pelo nome, pedir detalhes absurdos de uma brincadeira que rolou no recreio, fazer o cérebro dela buscar ativamente os eventos daquela tarde e estruturar uma história real com começo, meio e fim. É brilhante. Essa alteração sutil na forma de comunicação diária obriga a criança a exercitar pesadamente a flexibilidade cognitiva e o planejamento de discurso. A neuropsicologia mais eficiente está escondida nessas conversas corriqueiras, no momento de rir junto contando uma história no carro. Bom, amarrando tudo que a gente desconstruiu e analisou hoje,
Esse mergulho profundo nas fontes mostrou pra gente que o desenvolvimento infantil está muito longe de ser um processo automático que acontece sozinho no vácuo. É um vai e vem contínuo e intenso entre a biologia pura, a poda neuronal, o amadurecimento que vem de trás para frente do cérebro, as funções executivas ganhando espaço. É o hard drive ganhando sistema operacional. Desenvolvimento é um impacto ríspido que o piso emborrachado não deixa a criança sentir no joelho. É a tela brilhante que anestesia o córtex pré-frontal